Eu falei na quinta-feira passada sobre gatilhos mentais e emocionais. Olha, se você quiser, entre no canal da igreja, no canal do YouTube, Renascer Vila Isabel, e tem a ministração. Essa noite o Rafa me mandou umas coisas lá, estava assistindo. Eu fiz o programa ontem também, né, Saúde da Alma, e eu fiquei assistindo, né, o culto de quinta-feira passada. Eu falei, glória a Deus, como é maravilhoso a gente poder ser um instrumento nas mãos de Deus, porque a sabedoria, o conhecimento, quem nos dá é o Senhor. A gente tem que ser só um instrumento nas mãos de Deus. Então assista, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema de cura interior. Nós vamos buscar diante de Deus nesse ano tão importante que a gente está vivendo, um ano de a gente ocupar a nossa posição de honra. E muitas vezes nós somos roubados pelos nossos afetos. Nós somos roubados por causa dos nossos sentimentos. E falta muitas vezes um posicionamento. A gente vê, como um dia de hoje, a oportunidade de as pessoas buscarem a cura, buscarem ser restauradas. E muitas pessoas abrem mão disso. Elas não aproveitam a oportunidade que Deus dá. A gente tem muita coisa para fazer sempre, mas tem coisas que são tão objetiva, e aquela oportunidade de a gente viver algo para que a gente realmente tenha um ano abençoado. Amém? Eu convido você a ficar de pé, abrir a palavra de Deus, e hoje nós vamos, falar sobre paternidade. Esse é um tema que eu já dei algumas aulas, nos nossos cursos do CEAR, inclusive do curso de ministro de louvor. Essa é uma das matérias que eu dou. E eu estava esses dias pensando como, até pelo tema de ontem que eu fiz no Saúde da Alma, que é sobre carência e dependência emocional. E tudo isso acontece muitas vezes pela falta de paternidade. Então vamos prestar atenção, a gente vai falar de paternidade, a gente não está falando só do aspecto do homem, do pai na família também, mas a paternidade que nos falta no campo humano. Às vezes um pai e uma mãe, muitas famílias aqui no Brasil, muitos lares brasileiros são formados apenas por mulheres. As mulheres ocupam o papel de mãe e de pai. Depois eu vou falar algumas coisas, uma estatística que existe, e de que existem muitas crianças, hoje jovens, adultos, que não têm no seu registro o nome do seu pai. E a gente vai ver no aspecto, claro, espiritual, social e emocional, o impacto dessa falta de paternidade que a gente tem. O que acontece com a gente enquanto ser humano? O que acontece com a gente? Formas que a gente tem de comportamento, de falas, por causa dessa ausência. E quando eu falar aqui de paternidade, não pense só na ausência da figura masculina do pai, mas também da falta da mãe, a falta às vezes de um pai e de uma mãe que estão vivos, mas não são presentes. E a gente vai falar sobre paternidade, amém? João capítulo 1, versículo 12 e 13. A palavra fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Curva a tua cabeça. Levante a sua mão e fala: Senhor, eu quero hoje receber esta palavra e ser curado de toda a falta de paternidade. Se aquilo que eu não pude ter, Senhor, aqui na terra,
aquilo que é a necessidade de quando eu fui formado, de quando eu fui criado e eu não recebi, eu tenho a falta, a ausência. Vem, Senhor, agora e me faz sentir o teu amor e a certeza de que eu fui adotado pelo Senhor, porque eu fui gerado não na carne, nem no sangue, nem por homens, mas eu fui gerado no Espírito para ser filho de Deus. E hoje eu quero ser resgatado nesta paternidade. Aquilo que eu preciso, Senhor, receber, que só um pai de amor, um pai das luzes pode me dar. Eu quero hoje ser curado, e aquilo que tem sido muitas vezes deformidade, deformações, transtornos, eu quero ser curado hoje. Por isso nos apresentamos diante de Ti, e queremos neste momento que o Teu Espírito tome a vida de cada um, e tome a minha vida, e que esta palavra seja Tua, Senhor, ao coração de cada um que está aqui presencialmente, quem nos assiste em casa e quem me ouve pela rádio agora, seja tocado pelo Teu poder e seja, Senhor, resgatado de toda a falta dessa paternidade, que só o Senhor pode, Senhor, ocupar este lugar e nos dar, Senhor, aquilo que precisamos. Obrigado, consagramos esse tempo na Tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Pode sentar, queridos. Nós precisamos entender que a paternidade é muito mais forte, é algo muito mais forte e importante do que podemos dimensionar. E provavelmente apenas a falta dela para nos fazer avaliar a necessidade que a gente tem da presença dessa paternidade. Como eu disse, claro que é a figura do pai, do homem, do sacerdote na sua casa, mas também é a paternidade que vem muitas vezes de uma mãe que cria esse filho, essa filha, sozinho, porque não teve oportunidade, ou porque perdeu seu companheiro, ou porque foi uma mãe solteira e não teve a oportunidade, ou esse pai saiu de casa, abandonou, deixou essa mulher sozinha. E nós sabemos que uma coisa que é uma estatística, no Brasil, há mais de 10 milhões de crianças sem nome do pai no registro de nascimento. Mais de 10 milhões de crianças, fora os adultos que já existem e não têm esse registro. Isso mostra o quê? Que no nosso país, o nosso povo sofre da figura paterna. Não existe a figura do pai. Em muitos lares, muitas crianças sofrem muitas vezes o bullying. E fora aquelas que o pai saiu de casa, como eu disse, às vezes os pais se separaram, ou até mesmo aquele pai que está vivo, está dentro da casa, mas ele não tem a postura de um pai. Ontem eu estava no programa, depois quem quiser é só entrar no meu canal do YouTube, Bispa Rosana Budi, e ontem eu falei sobre carência e dependência emocional. E uma das coisas que todo ser humano precisa, assim que a gente nasce, já desde o ventre das nossas mães, a gente precisa de 3 coisas básicas: amor, proteção e afeto. É o básico para nós sermos um ser, vamos dizer, um ser equilibrado. Um ser que vai viver em sociedade sem os transtornos e os desequilíbrios que existem. Pode sentar. Amém. E aí, a gente, muitas vezes é criado num lar, vamos dar um exemplo. Os pais têm uma forma de nos amar. Ou só o pai ou só a mãe. Quando eu falar os pais, você vai pensar que às vezes a sua figura tem muito mais lares onde o pai abandonou do que a mãe abandonou. Mas existe também lares que a mãe abandonou.
saiu, deixou seus filhos, enfim. E nós vemos o seguinte, uma criança que não é criada, formada com o amor que ela precisa, porque os pais vão ser a base da vida. Ela vai se relacionar na sua, já, né, na pré-adolescência, quando a criança já começar a ir para a escola, ela vai conviver com outros amiguinhos, ela vai conviver com outras crianças, que de repente elas têm dentro da casa, da formação na família, um pai e uma mãe. E essa criança, quando ela não recebe o amor, ela vai ser um adolescente, um jovem, em algum momento da sua vida, desajustado. Então você vê que quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus falou para o homem, não é bom que você esteja só, Ele deu uma mulher idônea, uma ajudadora idônea, para que eles pudessem criar a família. Esse é o projeto de Deus. Esse é o propósito de Deus. Ele falou, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão dominar sobre todas as coisas. E quando não existe, eu estava falando ontem, é esse tripé. A gente tem aqui, né, exatamente o tripé sustentando aqui as câmeras que estão filmando. E esse tripé faz com que essa máquina que está sendo sustentada por esse tripé, ela esteja equilibrada, ela esteja de pé. Então, amor, proteção, né, que é cuidado e proteção, e afeto. Esses são os 3 pés do tripé que um ser humano precisa, vamos dizer assim, para começar qualquer coisa, sem que antes ele tenha nada, ele tenha um suporte, ele tenha um apoio, ele tenha um porto seguro, porque quando ele começar a viver no mundo e passar por tanta coisa, ele vai ter esse lugar seguro, ele vai ter esse porto seguro. Agora imagina, a pessoa já nasce, cresce numa família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Às vezes esse pai ou essa mãe, ou ambos, tiveram também pais que também não deram amor para eles. E eles não vão conseguir amar os seus filhos como gostaria. Às vezes trabalha, dá o melhor, dá boa escola, dá alimentação, saúde, mas não é capaz de abraçar e de dizer, filho, filha, eu te amo, você é importante. E preste atenção, às vezes a gente se sente rejeitado, não porque às vezes a gente foi de fato rejeitado, mas porque às vezes a gente não recebeu aquilo que a gente esperava receber. É claro, querido, que os pais, eles não são perfeitos. Tem pai e mãe aqui, né? A gente não é perfeito, a gente erra, a gente falha, a gente vai aprendendo a ser pai e mãe, sendo pai e mãe, né? Às vezes tem um manual lá que fala um monte de coisa, mas às vezes não vai funcionar. Porque cada família vai criar uma estrutura. E aí, esse pai e essa mãe, às vezes é ausente, precisa e trabalha muito. E aquela criança vai criar, às vezes, ser criado por uma pessoa, ou uma pessoa que vai ajudar ali, ou ela vai ser criado pelos avós. E aquela criança, em algum momento da vida dela, ela vai começar a perceber que ela não tem um amor. Porque enquanto ela é muito pequenininha, ela não tem noção das coisas. A referência de tudo quem dá vai ser os pais. Só que depois, quando ela cresce, ela vai começar a comparar a família dela com a família do amiguinho, com a família que ela vê. E ela vai começar a perceber que ela não recebeu aquilo. Outros pais, às vezes, dão até amor, fala que ama, mas não protege essas crianças. Não é pais que às vezes estão presentes, às vezes pessoas precisam viver uma vida totalmente desordenada. E que aquela criança, ela nasce muitas vezes num lar também disfuncional, que é um lar de briga, de discórdia, de violência.
E aquela criança, ela não vai se sentir segura naquele lugar. Ela vai ser criada num ambiente disfuncional que vai começar a gerar nessa criança o quê? Ansiedade, medo. E quantos lares brasileiros passam por situações terríveis? Ou quando, não existe a figura do pai ou da mãe, ou de ambos, quando uma criança fica órfã, ou quando essa criança tem o pai e a mãe, mas às vezes tem que ser criado por uma outra pessoa da família. E essa criança, ela vai crescer com algumas disfunções. E ela pode ir para alguns caminhos. Depende de cada um. Alguns vão, vamos dizer assim, desenvolver uma agressividade. Eu lembro quando a Gabi era pequenininha, ela tinha 2 aninhos, ela já foi para a escolinha porque eu trabalhava, e ela ia meio período para a escola, eu ficava com ela de manhã, e aí quando ela ficava na escolinha, eu saía para trabalhar, eu tinha um negócio, e eu lembro que foi chamada algumas mães na escola, porque tinha uma criança que mordia todas as crianças, e as crianças ficavam marcadas de uma maneira assim, terrível. E aí, as mães começam a, sem querer, começam a criar um distanciamento daquela criança. E aí as mães se reuniram, porque algumas foram muito machucadas. Eram crianças de 2 anos, 2 anos. E esse menino, ele quando pegava, principalmente as bochechudas, eu estaria frita lá. A Giovana mais do que a Gigi. A Gabi não era tão bochechuda, a Giovana era mais. Então ele pegava aqueles que tinham a bochechinha gostosa, ele pegava de jeito, mas machucava. E as mães começaram a ficar com pânico, começaram a querer, a pressionar a escola, a diretora. Aí eu lembro que um dia teve uma reunião, eu falei, gente, ao invés da gente criar qualquer animosidade, vamos tentar conversar com essa mãe. Eu já, entendendo as coisas espirituais, vamos tentar conversar com essa mãe. Essa criança, ela está reagindo, ela está colocando para fora alguma coisa que essa criança está sentindo. E aí eu tive a oportunidade de conversar com a mãe, assim, sem querer ser assim, uma pessoa invasiva. Isso, obrigada, pastor. E ela começou a falar por quê? Porque ela tinha se separado do marido. E essa criança sentia muita falta do pai. Essa criança era muito agarrada com o pai. E nessa separação, eles separaram, já tinha 1 ano, essa criança com 1 ano, ela teve, e o pai era muito ausente. E essa criança começou a ter uma agressividade. Então, a raiva que ele sentia, ele ia lá e descontava nas outras crianças. Porque era a forma dele externar a dor que ele estava sentindo. Aí foi encaminhada para psicólogo, enfim. Mas eu fui entender. E uma criança, você fala, essa criança é ruim, essa criança é malvada. Não. A criança é pura, ela não tem consciência. É claro que o malzinho está dentro dela. É claro que ela vai ter determinadas atitudes que não deve ser corrigida. Mas é muito mais um reflexo do que a criança está sentindo do que uma maldade. Diferente de um ser humano, ou de adolescente, ou pré-adolescente, que já tem consciência do que está fazendo. Então vê que de repente uma criança ela vai começar a se tornar agressiva. Outros se retraem. Ficam tímidos, não falam. Tem crianças que inclusive não desenvolvem a fala. Porque não consegue, porque viu de repente uma briga, uma discussão. Ou porque está sentindo alguma coisa e aquela criança, ela acaba se retraindo. Ou talvez porque ela foi silenciada, ou falando, você não pode chorar, você não pode. E aquela criança, ela vai se tornando, vai crescendo, vai se tornando um adolescente tímido, um adulto tímido. Por quê? Porque alguma coisa travou dentro dela e ela
sentiu a falta do terceiro tripé, que é o afeto. Porque às vezes fala, eu amo, está lá, às vezes presente, mas não consegue dar um abraço. Eu já tratei e trato pessoas que falam, olha, minha mãe nunca me disse que me amava, nunca me deu um abraço. Pessoas que têm dificuldade com o toque, com o abraço, com o afeto. Numa hora que uma criança às vezes passa por um momento difícil, ao invés de pegar aquela criança no colo e dar afeto, ela é cobrada, ela é colocada um X nas costas. E como aquelas mães estavam falando que aquela criança era maldosa. E na verdade não era uma criança que estava pedindo socorro. Ela estava externando aquilo que ela estava sentindo e ela não sabia o que ela estava sentindo. Outros podem ir para o caminho das drogas, da violência. Outros podem ter um comportamento aonde ela vai aceitar, né? Até foi uma das coisas que eu falei ontem, porque quando a pessoa tem aquela carência afetiva, ela não se enxerga, ela não se valoriza. Aí ela abre para relacionamentos abusivos e ela se abre para relacionamentos tóxicos, seja o relacionamento de homem e de mulher, ou amigos, ou de pessoas que ela não se valoriza. Por quê? Porque ela sofreu essa ausência na sua infância. A palavra de Deus fala em Romanos 8, 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Fala comigo de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito letra maiúscula, é o Espírito Santo, o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica em nosso espírito, o espírito do homem, que somos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia, aleluia. Você é guiado pelo Espírito de Deus, então você recebe a adoção do Abba Pai. Sabe o que quer dizer Abba Pai? É uma forma carinhosa, íntima, de eu chamar Deus, o Deus Pai, de paizinho. Aleluia. Eu estava me lembrando hoje, né, estudando aqui a palavra. Eu tive sérios conflitos com meu pai. Eu amava muito. Eu amava e admirava. E eu chamava ele de paizinho. É tão bom, porque meu pai tinha muitos defeitos, mas ele era carinhoso, porque eu era carinhosa com ele, e ele era carinhoso comigo. Eu acho que ele era muito carinhoso comigo, porque eu era muito carinhosa com ele. E eu tinha essa troca com ele. Paizinho é alguém que tem intimidade, alguém que priva de um lugar muito especial no coração de Deus. E o dia que eu conheci essa palavra, o dia que eu entendi que quando o nosso pai nos abandonou, e me doeu muito, mas eu já era mais uma adolescente, foi muito difícil, porque eu não queria aceitar que aquele homem que eu tanto admirei na minha vida, ele não era exatamente aquele homem que eu achava que ele era. E essa ruptura causou na minha vida, carências, dependência de um amor, e eu até falei isso ontem, de um Deus palpável. Quando alguma coisa falta para você, querido,
é automático, é uma questão de sobrevivência. O nosso cérebro, ele tem dois movimentos. Ele sempre vai se mover para a sua sobrevivência e ele vai se mover para que você tenha bem-estar, prazer. São duas coisas que o cérebro trabalha. E ele vai poupar energia no máximo que ele puder. Porque só de você respirar, de fazer coisa que você nem pensa que você está gastando energia, você já gastou 25% da energia do seu cérebro. Então ele vai poupar. Ele vai fazer com que você não gaste a energia para que você possa, se não for para a sobrevivência, se não for para o seu bem-estar, o seu cérebro vai entrar, em guerra com você. E ele vai sempre querer que você busque o caminho mais fácil. Preste atenção nisso. Então, se alguma coisa que você está vivendo, que você está passando, que você precisa sobreviver com aquilo e você não tem, e se você busca uma realização, um prazer, um bem-estar e você não tem, é por isso que acontecem os transtornos. Porque a pessoa adoece emocionalmente. Porque o seu cérebro foi em busca da sobrevivência e foi em busca do bem-estar e do prazer. E ele vai buscar alguma coisa para substituir o que você não teve. Vocês estão entendendo isso? Por que uma pessoa procura o caminho das drogas? Eu pensava quando eu era adolescente, gente, mas se é droga, por que as pessoas consomem? O nome já fala droga. Eu já pensava assim. Mas o que acontece? Porque aquilo em algum momento vai dar prazer. Vai dar o barato. Eu nunca usei droga, mas todo mundo que já usou e que eu tinha amigo, falava que, porque se fosse uma coisa ruim, ninguém ia querer. É verdade ou não é? Usar droga é uma coisa que você pular de um prédio sem proteção nenhuma. Só que o cara não sabe que de alguma forma ele está se jogando e vai chegar uma hora que ele vai capotar, ele vai se estribuchar no chão. Mas naquele momento vai dar o momento do prazer. É onde a dopamina vai aqui, ó. Que é o hormônio do prazer, aonde vai te dar o barato, aonde vai fazer com que a pessoa se sinta bem, ou ela vai usar, qualquer tipo de droga, as que são lícitas e as que são ilícitas. O sexo, tantas outras coisas, são caminhos que vão dar para o homem e para a mulher, para o ser humano, um prazer imediato. Só que a pessoa, o que acontece? Ela vai ficando viciada na dopamina. Porque ela vai dando vazão e aquela dopamina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, vai fazendo com que a pessoa queira mais. Porque ela tem o quê? Um vazio. Ela tem uma carência, ela tem uma ausência, alguma coisa. Olha aqui o tripé. Tira uma perninha dessa aqui. A câmera não vai ficar. Ela vai pender para um lado ou para o outro. E é isso que acontece quando a gente não recebeu a paternidade. Quando a gente, dentro desse tripé, amor, cuidado, que é proteção e afeto, nós vamos ser seres humanos desequilibrados. Não é simples? Não é simples de entender? Sim ou não, queridos? Não é simples? Só que a gente fica, o que está acontecendo comigo? Eu não sei, eu tenho um vazio. Aí a pessoa vai buscando. Aí, queridos, tem aí um cardápio enorme. E cada um vai para um caminho. Tem gente que vai buscar prazer na comida. Tem gente que vai buscar prazer nas amizades, nos relacionamentos. E ela vai começar a se abrir, porque nunca vai ser suficiente. É um saco sem fundo. Sabe aquelas pessoas? Ou elas vão consumir demais, vão ser pessoas que vão querer comprar tudo que ela vê na frente, porque ela precisa repor aquilo que está faltando. Só que todas essas coisas, elas se acabam em si mesmas. Porque o que falta para você dessa paternidade
Você pode até ter uma outra pessoa que vai ocupar o lugar do seu pai na terra. Ou a sua mãe vai ser tão maravilhosa como a minha foi. E ela fez o papel do pai e da mãe quando precisou. Mas a ausência da paternidade causou danos. A carência da paternidade vai nos desajustando. E a gente não vai conseguir ficar equilibrado. E aí, você vai começar a buscar substitutos. Esse Deus palpável. Alguma coisa que venha e te dê a estrutura que está te faltando. Mas o Senhor, Ele quer te dizer aqui, como nós lemos aqui no primeiro versículo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Deus te adotou como filho e filha. Deus te colocou no colo. Ele te deu amor. E é o Deus que é o teu paizinho que vai te dar amor, que vai te dar proteção e que vai te dar afeto que você não teve. Amém? Não adianta você buscar em pessoas ou em coisas para substituir. Só Deus pode. Só Deus pode ocupar esse lugar. Por isso que tem pessoas que estão em busca da sua felicidade, da sua realização, querem descobrir. Os consultórios terapêuticos estão lotados de pessoas querendo buscar o sentido da sua vida, porque ainda não descobriram que Jesus é o sentido da sua vida, que Jesus ocupa este lugar para te dar tudo que as suas carências te pedem. Eu vivi isso no meu casamento, quando eu casei com o bispo. Nós éramos jovens, eu era ainda muito jovem, tinha 22 anos. Eu conheci ele com 19 para 20. E o que eu sabia da vida? Que maturidade que eu podia ter, por mais que a gente, sejam pessoas, eu trabalho desde os 14 anos, mas eu tinha muita imaturidade e tinha as minhas carências emocionais. E a falta do meu pai, eu comecei a projetar no meu marido aquilo que eu precisava. E graças a Deus, meu marido é uma pessoa maravilhosa. É um pai maravilhoso para as minhas filhas. Eu falei, não, eu tenho que escolher um homem maravilhoso para ter os meus filhos. Graças a Deus. Mas de alguma forma eu buscava nele. E chegou um dia que o Espírito Santo falou assim para mim: para, Rosana, diante de Deus, queridos. O Senhor falou para mim: para, Rosana, de cobrar do seu marido que ele ocupe o lugar do seu pai. Ele nunca vai poder, por mais maravilhoso que ele possa ser. Eu te dei um marido, eu não te dei um pai, eu não te dei um Deus palpável. Eu sou o seu pai. Eu ouvi a voz de Deus. Ele falou comigo: eu sou o seu pai. E tudo que você precisar, eu te dou. O seu marido pode te dar o amor de homem. Ele pode dar o amor de pai para as suas filhas. Eu não tinha nem elas ainda. Mas ele não pode. Você não pode cobrar dele o que ele não tem para te dar. Ele pode ser um marido maravilhoso para você. Mas o único que pode ser o seu pai, quando te falta a paternidade, é o Senhor que vai ser o seu pai. Porque às vezes mesmo a gente tendo um pai e uma mãe maravilhosa, às vezes a gente sente falta de algumas coisas. Porque, como eu disse, os nossos pais não são perfeitos. O casamento dos nossos pais não são perfeitos, por mais honestos, sinceros, servos de Deus, eles vão ter o momento deles, os conflitos deles. E às vezes uma criança, ela olha para isso e ela fala: eu não quero casar, não quero ter família, porque ela vê essa confusão na volta e muitas vezes ela não consegue.
Mas o Senhor hoje, eu quero concluir essa palavra. A palavra fala que aqui, em João 14, 18, 20, fala comigo: eu não vos deixarei órfãos. Fala mais uma vez: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aleluia. Jesus está no Pai e eles estão em nós e nós estamos nele. Então não vai faltar paternidade para você, querido. Amém. Eu não tenho deixado vocês órfãos. Então, se você tem esse sentimento de abandono, de rejeição, se faltou amor e falta amor, cuidado, proteção e afeto, hoje o Senhor está aqui para ocupar este lugar que faltou na sua vida. Não importa se você é um adolescente, se você é uma criança, se você já está na meia idade, na terceira idade, é tempo de você se sentir que você é filho amado do Pai. Aleluia. E quando eu entendi isso no meu coração, queridos, eu aproveitei tanto e eu aproveito até hoje. O bispo fala assim: você é a menina dos olhos do Senhor. Eu falei: sou mesmo. Tá bom? Sou mesmo. Agora que eu sei que eu tenho um pai, o meu pai é o homem mais rico da terra. O meu pai é o pai das luzes. O meu pai é o dono do ouro e da prata. O meu pai não tem impossível para ele. Tudo que eu pedi em oração, crendo, ele vai me dar. Aleluia. E se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Querido, o dia que eu descobri isso, sabe o que aconteceu? Eu fui curada. Eu fui curada. E o Senhor preencheu exatamente esse espaço no meu coração. Aí eu fui liberta da depressão. Eu fui liberta das carências. Eu fui liberta de querer a aprovação das pessoas. Eu fui liberta de querer ser pertencente, porque parecia que eu não pertencia a ninguém. Eu deixei de me sentir culpada. Eu deixei de ter baixa autoestima. Eu deixei de ter os meus complexos. Porque quando alguém não te ama, o que você pensa? Eu tenho algum defeito, eu tenho alguma coisa ruim para a pessoa não me amar. É assim ou não é assim? Hein, queridos? Balança a cabeça. Você fala assim: o que eu tenho de defeito que a pessoa não me ama? Por quê? Por que eu não posso ser amado? O que tem de errado comigo? Aí você sempre acha que tem alguma coisa de errado com você. Porque se alguém não te deu o amor, não te deu a proteção, o cuidado e o afeto, é porque você não é merecedor. E essa foi uma das coisas que eu precisei quebrar na minha vida. Eu não me sentia merecedora. Eu não me sentia pertencente. Eu não me sentia amada. E por mais que eu buscasse em pessoas, em coisas, nada foi suficiente. Queridos, eu estava casada com o amor da minha vida. Eu estava grávida, que era o maior sonho da minha vida, ser mãe. Eu estava num estado de depressão, querendo morrer. Porque tudo aquilo que eu tinha não era suficiente. Mas um dia que eu recebi o amor de Deus, o dia que eu entendi que o que eu sentia não é porque eu não era merecedora, não era porque eu não pertencia, não era porque eu não era, tinha alguma coisa de errado comigo, é porque alguma coisa tinha me faltado. E essa ausência, eu precisava não buscar mais um Deus palpável, mas eu precisava conhecer o Deus Emanuel, o Deus presente, um Deus que não me deixou órfã, e o Deus que deu o amor que às vezes um pai e uma mãe não pode dar.
O amor que o marido, que por mais que ele me desse também não era suficiente. O amor de gerar e ser mãe também não foi suficiente. Só foi o amor de Deus que preencheu exatamente esse espaço do nosso coração. Amém? Então hoje você vai tomar posse dessa paternidade. E a palavra do Senhor fala em Esther 2:7 que Mordecai havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Mordecai adotou Esther como filha e tratou-a como filha e deu a ela tudo o que ela precisava. Esse é o ano de Mordecai. E Mordecai representa nesse ano Jesus na nossa vida. Ele vai te adotar. Ele vai te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo vai te mostrar qual é a hora de você agir, qual é a hora de você... Porque pai não faz assim. Vai agora. Agora é de você fazer. Não, agora você não vai. Agora você vai fazer isso, agora você não vai. Agora você tem isso para fazer tal coisa. É o que Deus faz com a gente. Amém? Se o teu pai e a tua mãe te abandonarem, o teu Deus, o teu pai vai cuidar de você. Amém? Fique de pé. A palavra fala exatamente esse último versículo que eu quero deixar com vocês. Muita coisa que eu podia falar. Salmo 27:10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Cuidará de mim. Levante a sua mão e fala: mesmo que eu não tenha tido o amor que eu precisava do meu pai e da minha mãe, o Senhor cuida de mim. Ele vai cuidar de cada detalhe da minha vida. E todas as carências que eu tenho, todas as deformidades, se eu desenvolvi comportamentos, falas, sentimentos que são fruto dessa rejeição, desse abandono, eu quero hoje ser curado. Fala, Espírito Santo, eu quero me sentir filha, eu quero me sentir filho. E quando eu comecei a entender que o amor de Deus lança fora todo medo, que o amor perfeito, o amor ágape de Deus, ele pode preencher. E você que está me ouvindo agora pela rádio, talvez você tenha carências de um pai e de uma mãe, você tenha carência de um amor de um homem, de uma mulher, às vezes você tem carência do afeto de um amigo, de uma amiga. Jesus vai ocupar este lugar na sua vida. E hoje você pode dizer: Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa com deformidades, eu não quero ser uma pessoa que cobre, eu não quero ser uma pessoa revoltada, eu não quero ser uma pessoa rebelde, eu não quero ser uma pessoa retraída, eu não quero ser uma pessoa tímida, eu não quero ser uma pessoa que se sente complexada, achando que eu não sou merecedor. O teu amor não é por merecimento, é pela tua graça, aleluia. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E essa graça te alcançou, essa graça te salvou, e essa graça vai fazer com que todos os dias, quando você sentir falta de algo, é Ele, o teu Pai, que vai te dar, aleluia.